Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. Eu me chamo Bruna, sou engenheira civil, atuo e empreendo na engenharia e na consultoria ambiental há mais de 4 anos e estou aqui, à frente deste programa, para ultrapassar barreiras sobre essa temática e levar para cada vez mais pessoas a discussão sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade e sobre as nossas práticas do dia a dia e como isso pode mudar o meio em que vivemos. Sejam muito bem-vindos, sigam a gente nas redes sociais, @podcaminhossustentáveis, se inscrevam no nosso canal do YouTube para conferir este e todos os nossos outros episódios. Hoje estamos aqui no nosso 14º episódio. E esse programa aqui tem um patrocínio muito especial da Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente, que há mais de 8 anos vem trazendo soluções inteligentes e sustentáveis para toda Santa Maria e região. Siga a Sustenbio também nas redes sociais, @Sustenbio_, e acompanhe o nosso trabalho e todas as nossas temáticas aqui neste programa. Hoje eu volto com um convidado muito especial para conversar um pouco mais sobre uma temática muito importante, né? Trazendo o gancho do que ele já trouxe aqui para nós sobre um estudo muito interessante, né? Que ele está à frente. Seja muito bem-vindo, professor Cássio Arthur Wollmann. Muito obrigado, Bruno. Professor Cássio é graduado em Geografia, bacharelado pela UFSM, é doutor e pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Física pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor associado do Departamento de Geociências da UFSM, atendendo principalmente os cursos presenciais de Geografia, licenciatura em Geografia e pós-graduação em Geografia. E em alguns episódios, né, anteriores, o professor Cássio trouxe aqui para gente o estudo do Sistema Clima de Balneário Camboriú, o qual ele é tutor, né, e responsável, falando sobre alterações climáticas, sobre conforto térmico, sobre esse estudo dos impactos da grande verticalização, né, no caso de Balneário Camboriú. E fico muito feliz em tê-lo aqui novamente para a gente ampliar um pouco mais o nosso assunto sobre clima. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Então, vamos começar. O professor Cássio, ele trabalha bastante com climatologia geográfica, clima urbano, unidades de conservação, conforto térmico, bacias hidrográficas, variabilidade e mudança climática. E hoje a gente traz o tema das bacias hidrográficas, né, professor? Né, a gente vem passando grandes eventos extremos, eventos climáticos extremos, que atuam e modificaram, né, de uma forma bem impactante as nossas bacias, os nossos cursos d'água, né, falando mais aqui a nossa região e o Rio Grande do Sul como um todo. E hoje a gente vem conversar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre esse assunto, porque é muito importante nós entendermos e nós sabermos o que é uma bacia hidrográfica, o que ela impacta no meio ambiente, o que ela impacta no nosso dia a dia e o que a gente pode fazer, ações que a gente pode ter para recuperar, para prevenir, né, para que este bem natural, né, que nós temos à nossa disposição, ele consiga se manter, né? Então, professor, fique à vontade, lhe passo a palavra. Estou muito feliz que esteja aqui novamente compartilhando seu conhecimento conosco. Muito obrigado, Bruna. É sempre um prazer participar. Sempre que eu puder vir, aqui estarei, né? Porque é muito importante a gente fazer essa disseminação do conhecimento para a sociedade como um todo, né? Às vezes a gente trabalha muito recluso dentro da universidade, fica ali dentro só conversando com os alunos e os outros colegas, os pares, né? E o tema, a ciência como um todo, ele tem que ser disseminado de forma social, né, para que todo mundo tenha, não necessariamente o conhecimento técnico e metodológico que a gente tem dentro da universidade, mas o conhecimento enquanto linhas gerais, enquanto premissas, né, do que as pessoas precisam saber, e a geografia entra nesse quesito, justamente porque as pessoas não vivem no espaço, não vivem em Marte, não vivem na Lua, vivem no planeta Terra. Né? E quem estuda o planeta Terra é a geografia, a geologia, né, são as geociências. E o tema bacia hidrográfica, ele é muito... Eu diria assim, ó, que talvez ele seja o tema mais importante dentro da geografia, porque uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos:
diferentes temas da natureza, todo mundo sabe mais ou menos o que é, ou já ouviu falar. Se perguntar para as pessoas em geral algum tema específico sobre o que é paleontologia, o que é mudança climática, o que é astronomia, as pessoas vão saber. Elas já ouviram falar sobre isso e talvez elas tenham até um pequeno conhecimento ou uma opinião a respeito disso. Agora, quando você fala a palavra bacia hidrográfica, as pessoas não sabem o que significa. Bacia, pensa que é uma bacia, né? Hidrográfica, o que é hidrográfica? Hidro, né? Não sabem. Bacia hidrográfica, as pessoas não sabem o que é. E é muito interessante esclarecer que, quando a gente olha o planeta Terra, vamos dizer assim, o único limite naturalmente traçado pela natureza é a bacia hidrográfica. Todos os outros limites são invenções humanas. O território de um município, uma rodovia, uma fazenda, um bairro, uma cidade. Todos os limites territoriais desses elementos são criações humanas. Agora, o limite de uma bacia hidrográfica não é uma criação humana, é uma criação da natureza. Então você tem os desenhos dos continentes, né? Na verdade, o grande primeiro desenho da nossa superfície terrestre são as placas tectônicas. Depois das placas tectônicas são os continentes. E dentro dos continentes a gente tem as diferentes bacias hidrográficas. Então talvez as pessoas tenham algum conhecimento ou já ouviram falar da questão da bacia hidrográfica do Amazonas, que é uma grande bacia. Bacia hidrográfica do Rio Nilo, que também é uma grande bacia. Mas fica algo muito abstrato, né? Fica uma coisa longe, distante. Então bacia hidrográfica é algo que tem só lá na Amazônia, só lá que tem lá no Rio Nilo? Não. Eu e você estamos em cima de uma bacia hidrográfica nesse exato momento, que tem diferentes tamanhos, que tem diferentes escalas, né? E tem diferentes contextos. E aí as bacias hidrográficas, elas são desenhos naturais, né? Que você tem na natureza, e elas representam o quê? Elas representam uma área de coleta de água da chuva, basicamente. Ou seja, a chuva, quando cai, né, precipita sobre a superfície terrestre, ela precipita, vamos dizer assim, a um primeiro momento como um todo. Mas ela cai em diferentes pontos. É como se você estivesse em casa, você tem goteiras no teto e as goteiras estão caindo em diferentes baldes. Esses baldes são as bacias hidrográficas. Então, a chuva que cai aqui em Santa Maria, por exemplo, falando especificamente da nossa região aqui, automaticamente a chuva que cai sobre a cidade de Santa Maria, ela já está caindo sobre duas bacias hidrográficas. Ela está caindo sobre a bacia hidrográfica do Baixo Jacuí e sobre a bacia hidrográfica do Rio Ibicuí, né? E que vai desaguar, né, depois lá encontra o Santa Maria e vai desaguar lá no Uruguai. E aqui sobre o Vacacaí Mirim, que vai desaguar no Jacuí, que vai desaguar lá em Porto Alegre, no Guaíba, Lagoa dos Patos e Oceano Atlântico. Então, só nesse ponto a gente já pega Santa Maria e divide ela em duas áreas. Duas áreas, né? Então, essa chuva que precipita sobre a superfície terrestre, ela cai em diferentes áreas chamadas bacias hidrográficas. Só que essas bacias hidrográficas, portanto, elas têm um limite, né? E esse limite se chama divisor de água. O divisor de água é, em linhas gerais, não é uma regra, mas em linhas gerais, é mais ou menos onde as sociedades ao longo dos anos se estabeleceram. Porque as sociedades se estabelecem ou nas margens dos rios ou nos divisores d'água, nos limites mais altos. As margens dos rios para procurar água, para abastecimento humano, abastecimento animal, agricultura, né, criação, plantio. Ou nas áreas mais altas, onde você tem os divisores de água, que são áreas mais planas, né? Os divisores de água, em geral, são mais planos, são mais fáceis de construir ruas, é mais fácil de construir avenidas, mais fácil de construir alguma coisa, né? Porque ali é plano. As linhas férreas do Rio Grande do Sul, quem tem conhecimento a respeito, né, das ferrovias, os trilhos dos trens são construídos em cima dos divisores de água. Então, se você pega uma linha de trem, geralmente, assim, essa linha de trem está dividindo duas bacias hidrográficas. Por que a linha férrea foi construída ali? Porque no divisor de água não tem rio, né? As nascentes dos rios estão ali. É como se fosse esse microfone aqui. Um rio corre para cá, outro rio corre para cá. E o trenzinho corre por cima. Então você fica mais fácil de construir uma ferrovia. Não precisa ficar gastando com ponte, com aterro, com corte, nada disso. Então, esses limites, esses divisores de água, em geral é onde hoje boa parte das pessoas, não todas, mas boa parte das pessoas vive. Então, nos divisores de água, a gente não tem
grandes rios, a gente não tem rios caudalosos, rios largos, a gente tem as nascentes desses rios. Mas onde estão essas nascentes? As nascentes estão embaixo da cidade. A cidade cresceu por cima. Então, às vezes você conhece alguém que diz, esse terreno aqui está sempre encharcado, esse terreno está sempre úmido. Claro, é uma nascente, construíram em cima da nascente. Como é que você não quer que o terreno seja encharcado, seja úmido e a casa não tenha problemas estruturais por conta disso? Mas essa nascente que nasce aí embaixo da sua casa, ela vai dar origem a um pequeno córrego, a um pequeno arroio, né? E aí a gente tem as terminologias regionais. Geomorfologicamente falando, tudo é rio. Não interessa se é o rio Amazonas ou se é o córrego que passa nos fundos da sua casa. Tudo é um rio. Tudo é geomorfologia fluvial. Mas a gente tem os termos regionais. Córrego, arroio, sanga, né? Então, esse pequeno arroio, esse pequeno córrego que nasce embaixo da sua casa, daqui a pouco ele vai se encontrar com um outro córrego que vem da casa do vizinho, que vem do outro bairro. À medida que eles vão se encontrando, eles vão formando uma rede. É como se fosse uma árvore vista ao contrário. A gente sempre imagina a árvore da raiz em direção às folhas. Mas para entender uma bacia hidrográfica, a gente faz o exercício contrário. Pensar das folhas em direção à raiz. Então imagina, pega uma grande árvore. Cada pequeno ponta de um pequeno galho, de uma pequena folha, é a nascente de um riozinho. Duas folhinhas se juntam formando um galho pequenininho. Daqui a pouco várias folhinhas se juntam formando um galho maior. E um galho maior vai se formando, vai se juntando e formando um galho maior. E depois um galho maior, e depois esse galho maior vira o tronco. E o tronco chega na terra. O tronco seria o rio principal. É aquele que dá nome, vamos dizer assim, à bacia, né? Rio Jacuí, Rio Taquari, Rio dos Sinos, Rio Uruguai. Esse é o tronco da árvore, né? E os menores são os galhos ou são as folhas, né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, o rio, né, o Vacacaí, o Rio Jacuí, ele é o tronco, né? Aí dele vem um braço que é o Vacacaí, né? E deste braço sai outro braço que é o Vacacaí Mirim. E aí o Vacacaí Mirim vem aqui em direção a Santa Maria e, né, nasce ali na barragem do DNOS, né? O Cadena é uma pequena nascente que depois vai desaguar lá no Arenal. E aí o Arenal vai desaguar em outro rio, e esse outro rio em outro rio, e assim vai. Então é uma rede muito bem estabelecida que está aqui muito antes da gente, está aqui, né, essa água está circulando aqui muito antes da gente. E uma outra questão é que esta água, esta bacia hidrográfica, ela não é sempre a mesma coisa. Ela tem uma dinâmica que respeita as estações do ano. Então, cada clima tem a sua bacia hidrográfica. Então, nós que estamos aqui num clima que a gente tem primavera, verão, outono e inverno, essa bacia, esse comportamento das águas, eles vão levar em consideração essa alteração natural, vamos dizer assim, das estações do ano, né? Então, no verão é natural que os rios tenham menos água, porque é mais quente, é mais calor, vai evaporar mais, tende a chover menos, mas não é uma regra. E no inverno esses rios tendem a estar um pouco mais cheios, porque está frio, evapora menos, então a água permanece mais ali, tende a chover um pouco mais. Então, essa bacia hidrográfica, embora ela tenha um tamanho e embora ela tenha diferentes rios, esses rios e esse tamanho, ele é variável ao longo do ano e ao longo das décadas e ao longo dos séculos, porque esses rios, eles são reflexo da água que chove. Alguns rios, não é o caso aqui do Rio Grande do Sul, porque a gente não tem neve, assim, neve eterna no sul do Brasil. Mas a Amazônia, por exemplo, não tem neve na Amazônia. Mas a dinâmica dos rios da Amazônia, alguns, não todos, está linkado com o degelo dos Andes. Então, as cheias da Amazônia são por conta do degelo no topo dos Andes. O gelo derrete quando é verão, e aí aquela água derretida vai alimentando os rios e a gente tem as grandes cheias da Amazônia. As épocas de estiagem da Amazônia são porque é inverno nos Andes, então o gelo está congelado, então não está descendo mais água. Volto a dizer, não todos os rios, alguns rios da Amazônia, né? Outros são por dinâmica climática. Então, o que eu quero chegar ao ponto é que essa dinâmica da bacia hidrográfica em diferentes estações do ano, ela está estabelecida há dezenas ou centenas de milhares de anos. E quando o ser humano chega sobre uma bacia hidrográfica e olha para ela apenas como se fosse um recurso natural e explora ela de forma indiscriminada,
e não respeitando essas dinâmicas, é aí que a gente tem os grandes problemas que a gente tem e vê aí todo dia. E aí às vezes acha que a culpa é da natureza. Não, a culpa não é da natureza, a natureza já estava ali. É o ser humano que está chegando ali e achando que é dono daquilo tudo ali. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, você pega a água e tira para diferentes usos. Abastecimento humano, abastecimento animal, uso na agricultura, uso para navegação, enfim, por aí vai. Às vezes transposição de bacias. Se falta uma água numa bacia, a bacia ao lado tem mais água, se faz uma transposição. As pessoas já ouviram falar muito da famosa transposição do Rio São Francisco, né, no nordeste do Brasil, para levar a água do Rio São Francisco para outras bacias hidrográficas que estão no perímetro ali das secas, né? Mas a gente tem transposição de águas no resto do Brasil, várias no Rio Grande do Sul, e existe uma transposição de água aqui em Santa Maria. Acho que as pessoas nem sabem disso, né? A água que é tirada das nascentes do Vacacaí vai para o Ibicuí, para alimentar a pequena central hidrelétrica ali do Ibicuí, né? Então a gente tem uma transposição de bacia aqui em Santa Maria, que é tirar uma água de uma para botar da outra, que é pouco conhecido. Então, e toda vez que a cidade vai crescendo e vai se expandindo, áreas são aterradas, áreas são cortadas, né? Canais são retificados, você vai alterando todo esse ciclo hidrológico. Uma obra aqui em Santa Maria que as pessoas não fazem nem ideia que existe, né, que é do jeito que é. O Parque Itaimbé. O que é o Parque Itaimbé? O Parque Itaimbé é a canalização do Arroio Cadena. O Arroio Cadena nasce ali naquele ponto ali perto da Avenida das Dores, em frente ao supermercado ali, que antigamente era a antiga rodoviária, né? Sim. Ali nasce o Arroio Cadena. Qual santamariense sabe que ali nasce o Arroio Cadena? Muito poucos. Então o Arroio Cadena nasce ali e ia em direção aos trilhos do trem, depois ia lá pelo bairro Perpétuo Socorro, né? Faz toda a volta na cidade. Nos anos 60, 70 foi construído o Parque Itaimbé. O Cadena foi canalizado, foram construídos parques, praças, pontes sobre o Cadena, e recentemente as pessoas não entendem por que o Parque Itaimbé está afundando. Por que o Parque Itaimbé está afundando ou afundou? Faz tempo que eu não passo lá, mas eu sei que ele estava com alguns problemas nas calçadas, né? Mas por que o Parque Itaimbé estava afundando? Porque ali é um rio. Ali é um rio. Um rio que foi aterrado, um rio que foi canalizado, né? Numa época que se fazia isso. Hoje, pela legislação ambiental que a gente tem, isso jamais aconteceria. Jamais aconteceria uma obra tipo o Parque Itaimbé. Mas outras obras são feitas. Obras de retificação de rio, né? Aqui em Santa Maria mesmo tem várias obras de retificação. Aquela avenida que agora me falha o nome, que vai em direção da Walter Jobim em direção a Caturrita, né? Aquela avenida, aquilo ali é uma retificação. Eu não lembro o nome, mas eu sei de que avenida. Eu não lembro o nome daquela avenida ali. Passa lá pelo bairro. Ficou pronta recentemente. Recentemente, isso. Fizeram uma ponte lá em direção a Caturrita, né? Ali é uma canalização e retificação de rio. Então, quando você canaliza o rio, você muda completamente a dinâmica. O rio, se ele tem uma curva, né, que a gente chama de meandro, se o rio tem uma curva, se ele tem uma ilha no meio, se ele tem um banco de areia, se ele tem um barranco, aquilo ali naturalmente tem um porquê daquilo existir. E aí vai o ser humano lá e pega uma obra e corta e retifica e tira e põe e faz não sei o que. Você muda completamente a dinâmica daquele rio. E consequentemente, a dinâmica de toda a bacia. Então você que mora numa casa assim assado, num terreno tal, que não tem legislação, que não foi feito com base na legislação, que não foi feito com as devidas certificações, isso impacta em todo o restante da bacia e acaba acontecendo, né, desastres em diferentes níveis, em diferentes pontos ao longo daquela bacia. Mas todo mundo que está em cima daquela bacia é responsável por aquilo. Em maior ou menor grau, mas todo mundo é responsável por isso. Porque você está afetando o ciclo hidrológico daquela bacia. A água está entrando pela chuva, que é o meio que entra aqui. Né? Em outros países ou em outras bacias, em outros climas, a bacia ela é alimentada de diferentes formas. Mas aqui é basicamente por chuva, por precipitação pluviométrica. Então, uma coisa que as pessoas não se dão conta que altera completamente o ciclo hidrológico de uma bacia. Caixa d'água. Uma caixa d'água. Você tem uma caixa d'água na sua casa, no seu prédio, aquilo ali você já está retendo água. Você já está retendo água. Então essa água não era para estar dentro dessa caixa d'água. Essa água era para estar dentro do rio. Deveria ser respeitada a dinâmica hidrológica desse rio. Mas as pessoas estão guardando
a água. Aí vem a polêmica, então não é para guardar água, não é para ter né, caixa d'água. Bom, aí é uma outra questão que a gente teria que fazer mais estudos a respeito de qual é a capacidade que se pode guardar em diferentes épocas do ano. Né? Não é a mesma quantidade que se guarda no verão, não é a mesma quantidade que se guarda no inverno. Mas o simples fato de você guardar água numa caixa d'água, você já está alterando o ciclo hidrológico de toda uma bacia. Há estudos que mostram hoje que né, açudes retardam a saída de água dessa bacia. E a gente mora numa região completamente rodeada por açudes. Né? Você olha uma imagem de satélite aqui, é quase incontável a quantidade de açudes. Então há estudos que mostram que o ser humano já conseguiu impactar mais ou menos 10% do ciclo hidrológico. 10% é muita coisa. É bem significativo. Uma bacia hidrográfica tem milhões, ou dependendo do tamanho, bilhões de litros d'água. Se você está falando de uma bacia que tem 1 bilhão de litros d'água, 10% é 100 milhões de litros d'água. 100 milhões de litros d'água é muita coisa. Né? É muita coisa, então... Isso é só para ter uma noção do quanto o ser humano não tem conhecimento daquilo que ele pisa, daquilo que ele vive, daquilo que ele bebe, né? Porque todos nós precisamos de água. Sim. E ele não tem noção que ele já é responsável por 10% dessa alteração. E falando sobre a canalização, né? Que as pessoas muito se perguntam e criticam, né? Quando se tem chuvas extremas, né, regiões que acabam alagando. Santa Maria, por exemplo, tem uma série de canalizações, né? A gente dentro da cidade tem várias que a gente chama de sangas, córregos, né? Nascentes. Temos aqui em Santa Maria, a gente que trabalha nessa área da engenharia sempre se depara com um projeto que tem alguma característica no terreno, né? Às vezes no centro da cidade, no meio do centro da cidade. E as pessoas se questionam quando tem alagamentos. Isso. Né? Quando chove muito e a canalização ela não dá conta, porque na verdade, não que ela não foi feita para dar conta, mas a dinâmica do rio em períodos de chuva, né? Se ele estivesse na forma natural, ele teria uma dinâmica para dar vazão aos diferentes volumes. A partir do momento que tu condiciona ele a um limite, ele não tem o que fazer. Exato. E é aquele ditado que todo mundo fala, né, professor? A água encontra um caminho. A água precisa fazer alguma coisa. Então, a canalização de forma não estruturada, como foi nas últimas décadas, vou canalizar para ganhar mais terreno, vou canalizar para construir a minha casa aqui em cima, o meu empreendimento. Isso a gente está vendo hoje as grandes consequências que nos traz, né? Sim, sem dúvida. Isso que você está falando é o que a gente chama de drenagem urbana e microdrenagem urbana. Uma bacia hidrográfica mais preservada ou natural, a precipitação que cai sobre ela, aquela precipitação é amortizada, vamos dizer assim, pela vegetação, pelo solo. Primeiro cai na folha, da folha vai escoando para os galhos. Então, na verdade, a bacia hidrográfica começa na árvore, né? Dos galhos vai para o caule, do caule vai para o solo, do solo depois vai para o rio. Então, há um atraso natural aí que o rio naturalmente consegue absorver esse excedente de água, né? E quando você tem uma cidade, não necessariamente uma cidade, mas uma área já mais impactada ou ocupada pelo ser humano, onde você tem drenagens e microdrenagens, né, você está dizendo para aquele rio ali, ó, eu quero que a água ande por aqui. E a água vai andar por aqui rápida. A água não anda devagar numa drenagem urbana, né? Num bueiro, numa sarjeta, numa canalização, né? Seja ela externa ou interna, né? Subterrânea ou não, a água ali anda rápida. Esse tipo de estrutura é feita para dar vazão à água. Então você está aumentando a quantidade de carga d'água dentro daquele rio e está levando outras coisas também, mais sedimentos, lixo, e tudo isso vai indo para dentro do rio e vai impactando os córregos menores e consequentemente a bacia maior como um todo, né?
E aí vem o seu comentário, né? A gente já trouxe em outros programas que a precipitação começa nas folhas, né? Isso. Amortizando a forma como a chuva chega no solo. A importância das matas ciliares. Sim. No caso, não qualquer vegetação, né? Qualquer floresta, mas puxando aqui para as águas, que é o nosso foco, a importância das matas ciliares, né? Exatamente. As matas ciliares são, como o próprio nome fala, ciliares. Por que são ciliares? Vem de cílios, né? O cílio do olho. Protege a água, né? Então o cílio ali, a mata ciliar, protege da umidade, protege do solo. Quando você tem mata ciliar, você tem um rio preservado. Um rio que você não tem sedimentação, né? A margem não está erodindo, não está caindo para dentro do rio. Então aquela margem está preservada. A água da chuva que cair por ali também vai ser, né? Vai ser, vamos dizer assim, filtrada. Né? Se caso ocorrer uma enchente, quando você tem uma mata ciliar, a mata ciliar absorve muito dessa enchente, então a enchente não é tão grande assim, né? Porque você respeita também as sinuosidades do rio, e sem contar que você está preservando aquele bioma, né? Aquela bioma, toda aquela vegetação que ali está, toda aquela fauna que ali está também, porque existem muitos animais de diferentes portes vivendo nas margens do rio, né? Porque é uma questão de sobrevivência, de água, né? De presença de água. Então, quando você tem a retirada da mata ciliar para a introdução de qualquer empreendimento, qualquer tipo de empreendimento, desde produção agrícola, né? Criação de gado até criação de uma construção de uma ponte, de um prédio, de uma cidade, de um porto também, você está alterando toda aquela dinâmica ali. Então, aquela margem, ela já fica suscetível à primeira chuva que cai. E não precisa ser uma chuva grande, pode ser uma chuva pequena, uma chuva qualquer. A margem ali já vai sendo erodida, né? Então, agora, nessa situação aqui no Rio Grande do Sul, pós-enchentes, a gente pode ver que, claro, nós passamos por uma situação muito extrema, mas foi uma chuva muito extrema. Então, assim, a mata ciliar, em muitos lugares, a enchente levou ela, né? Levou. Então, assim, o que eu penso que deveria ser pensado nesse exato momento? Não temos mais a mata ciliar. A enchente levou ela. O que tinha, levou. O que não tinha, levou tudo e mais um pouco. E onde tinha mata ciliar, levou tudo. São poucos lugares que a mata ciliar resistiu. Então, aproveita que não tem isso e faz um plano de recuperação bem feito. Olha, né, o rio, a legislação diz isso, né? Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas quando o rio tem X metros de largura, X metros de margem tem que ser respeitada, né? Então, aproveita que não tem mais a margem e na reconstrução, né, no replantio ali, na recuperação dessa área degradada pela enchente, já respeita-se esse espaço e traz de novo aquela mata ciliar naturalmente, né, respeitando o tempo de crescimento das plantas, fazendo o cuidado de toda aquela recuperação daquela área. Porque em muitos lugares que a gente olha, a mata ciliar foi levada embora, mas em muitos outros lugares já não existia mata ciliar. Principalmente nas áreas de agricultura. Isso é uma coisa que ninguém fala, e até eu vou ser um pouco polêmico aqui, né? Eu não sou anti ou contra ou a favor da agricultura. Eu acho que tudo nesse mundo deve ser feito, mas deve ser feito de forma bem pensada. Bem planejada. Tudo é possível. Tudo é possível. Né? Com auxílio técnico. Com auxílio técnico, né? Para que seja de forma responsável. Exatamente. Consciente, respeitando a legislação, respeitando os parâmetros que a ciência já definiu que tem que ser, né? Então, assim, mas ninguém ouve falar, por exemplo, que as áreas de agricultura extensiva às margens dos rios do Rio Grande do Sul, que eles foram vítimas depois das enchentes. Foram vítimas, sim, claro, tiveram suas fazendas e áreas rurais atingidas, mas também são culpados. Porque não tinha nem mata ciliar mais ali. Não tinha uma árvore. Você andava ali por essas beiras do Jacuí, do Taquari, não tinha uma árvore nessas áreas agrícolas. Então, plantaram até a margem do rio. Aí veio o rio e levou o solo embora. Vai plantar onde agora? Se o solo foi embora. Então, assim, será que é tão difícil entender e criar um pingo de consciência ambiental após esse episódio, né? Então, se foi mata ciliar, foi solo, foi tudo embora, e essa terra vai levar anos ou às vezes décadas para se recuperar, recupera-se da forma correta. Façam isso da forma correta. É mais fácil fazer do jeito certo do que fazer do jeito errado. O jeito errado sempre vai ter consequências, né?
Aí o senhor puxou um assunto que eu queria entrar, né? Que eu queria falar sobre, que é essa questão da recuperação. Né? Por que falar sobre bacias hidrográficas? Porque entender como é que funciona a dinâmica das águas. Porque logo após as enchentes, eu participei de uma audiência pública numa cidade daqui da região, para falar sobre porque os balneários, né, Santa Maria e região, eles foram muito atingidos. Alguns totalmente devastados, levados, né, essas casas, áreas estão em algum lugar, né, dentro do rio, que a gente nem imagina onde, e que dá um impacto muito grande na dinâmica do rio. Muitos trechos dos nossos rios mudaram. Como o senhor falou, mudaram o curso, né? Mudaram a margem, teve uma alteração que isso impacta a curto, médio e longo prazo, né, no ecossistema, e as pessoas pouco conseguem visualizar essa questão. E nessa audiência teve muito questionamento, mas se choveu lá na cidade tal, por que foi aqui o problema? Por que aqui que foi mais devastado, se lá que choveu e aqui não foi tanta chuva? Né? A ligação, na verdade, está tudo interligado. Está tudo interligado. Né? O rio é um caminho. O rio é um caminho. Todo mundo, nós, seres humanos, viajamos hoje, né? Hoje, século 21, 2024, a maioria de nós viaja por estradas, por rodovias, ruas, sejam de terra ou asfaltado ou pavimentado. Mas até muito pouco tempo atrás, os nossos avós andavam de barco. O principal meio de transporte deste país até muito pouco tempo atrás, até Juscelino Kubitschek, eram os navios. Os rios eram navegáveis. Então, o rio é um caminho. Então, as pessoas têm que entender que este caminho, né, ele está vindo de algum lugar. Então, ele está vindo de uma nascente, ele está vindo de alguma cidade que geralmente está mais alta. Está mais alta. Então, lembra quando no começo daqui da nossa entrevista que eu falei do divisor de água? Então, no divisor de água chove mais. É sabido, já é uma questão científica, no divisor de água chove mais. Então, a chuva chove mais no divisor de água e escoa para as áreas mais baixas. Então, sim, a cidade que foi mais impactada não é a cidade que está no divisor de água, que é onde chove mais. Porque lá os rios são pequenos, né? São nascentes, são pequenos córregos. Claro, você tem aí impactos de córregos, né? O córrego pode invadir as casas, levar uma ponte e tudo mais, levar a estrada, trazer pedra, né? Muito pedregulho. Mas esse é o impacto em áreas de nascente, em áreas de divisor de água. Agora, tudo isso vem para baixo. Então, nem choveu naquela cidade, ou choveu pouco, ou choveu menos, mas a bacia é uma questão coletora, né? Ela vai coletando aquela água de diferentes rios e ali vai dar o problema. Então, esse é um dos grandes, vamos dizer assim, cenários que o Rio Grande do Sul tem que ver daqui para frente, porque depois dessas grandes enchentes, os nossos rios mudaram seu curso. Não é mais o mesmo rio. Nem em largura, nem em formato e nem em profundidade. Então, aquilo que a gente sabia antes, precisa chover tanto para dar uma enchente, agora a gente não sabe. A gente não sabe porque não choveu ainda, vamos dizer assim, o suficiente para causar uma outra enchente, né? Não tivemos mais enchentes desde maio, graças a Deus, mas voltaremos a ter, porque a enchente ela é um processo natural das bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas possuem enchente, bacias hidrográficas possuem, né, alagamento, bacias hidrográficas possuem cheia, né? Algumas duram mais, outras duram menos, mas a enchente é um processo da bacia hidrográfica. Não tem como... como é que a gente vai acabar com enchente? Não vai acabar com enchente. Porque enchente existe porque existe bacia hidrográfica. Sempre existiu, mesmo que mais esporádico. Exatamente. Então é algo natural. Então as pessoas têm que entender que agora os nossos rios não são mais os mesmos. Então justamente por não serem mais os mesmos, é que a gente tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Assim, se me contratassem, isso não vai acontecer, né? Porque a gente que trabalha de forma séria, a gente não é contratado, né, Bruno? Mas se me contratassem, eu diria assim, como é que a gente vai recuperar essa área aqui? Vamos esperar dar mais uma enchente? Vamos esperar a próxima enchente. Não precisa ser uma grande enchente, mas vamos esperar a próxima enchente. Vamos ver até onde o rio foi, com essa nova transfiguração do rio. Né? Vamos ver quanto choveu, vamos ver
onde essa chuva caiu, quanto caiu, quando caiu e até onde essa enchente vai. Então, assim, ó, até onde a enchente foi, aqui a gente não vai construir mais nada. Mais nada. Nem um pedacinho de calçada que seja. Vamos respeitar esses novos limites. Porque se construir ali dentro, vai dar problema num futuro de curto, médio e longo prazo. Então deixa dar uma primeira enchente para ver até onde a coisa vai, e aí a partir dali traça-se um plano. Ó, daqui para cá é recuperável, daqui para cá a gente usa, né? E aí tem que ver os diferentes usos. Como é que se planeja ou se pensa os usos da água em uma bacia hidrográfica? Se pensa a partir de um instrumento de uma política pública que acho que a maioria das pessoas nem sabe que existe, e as que sabem que existe certamente faz mais de 15 anos que não ouvem falar, que são os comitês de bacia hidrográfica. Os comitês de bacia hidrográfica são organizações que envolvem a esfera pública, a esfera privada e a sociedade civil. Os comitês de bacia hidrográfica foram eles tiveram muita força ali nos primeiros anos, depois do ano 2000, 2007, 2008, 2009, foi um período que o Rio Grande do Sul estava muito efervescente, esse momento aí dos comitês de bacia hidrográfica, né? Que o comitê de bacia hidrográfica surge para você fazer um planejamento do uso da água. Quantos % daquela água vai ser usada para abastecimento humano, animal, para o cultivo agrícola, para o lazer, né? Tem uma parcela que é deixada para o lazer e tem uma parcela que é o que a gente chama de vazão ecológica, que a natureza precisa da água, né? Senão a natureza vai morrer. Então, isso era feito nos comitês de bacia hidrográfica. O que se ouve falar sobre os comitês de bacia hidrográfica hoje? Aliás, hoje, há pelo menos 15 anos que ninguém ouve falar sobre comitê de bacia hidrográfica, né? Então, tá na hora, assim, ó, já passou da hora, na verdade, do poder público, e no caso é o Estado, isso é tarefa do Estado do Rio Grande do Sul, reacender, trazer à tona de novo os comitês de bacia hidrográfica e repensar o que pode ser feito na bacia do Jacuí, na bacia do Santa Maria, na bacia do Ibicuí, na bacia do Taquari, na bacia do Caí, porque é assim que se pensa. O planejamento, né, a recuperação que a gente estava falando, a recuperação ela tem que ser pensada a nível de bacia. Não adianta o município X querer reconstruir os seus balneários aqui, se o município mais em cima não está fazendo a sua parte. Então, assim, o balneário pode ficar lindo, maravilhoso, perfeito, atender todas as... Até o próximo evento extremo. Até o próximo evento extremo. Né? Tá, o balneário pode atender todas as normas técnicas existentes, mas se o município de cima, a montante, né, não fazer o trabalho bem feito, aquele balneário vai ser jogado fora de novo. E se esse balneário também não for bem feito, a primeira enchente ele vai levar e vai impactar a próxima cidade. Aquela pedra, aquela calçada, que lá vai bater no vizinho de baixo, né? Então, bacia hidrográfica se pensa em coletivo. Não existe a gente pensar planejamento de forma individualizada quando se trata de água, quando se trata de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica tem que ser pensada de forma coletiva. O município A, B e C tem que pensar o que vai fazer com a sua água, porque essa água vai ser usada, depois ela vai ser devolvida para o rio, né? Vai ser tratada, deve ser tratada, e essa água depois vai alimentar o município D, E e F. Aí ele pega, joga de novo, vai alimentar o G, o F e o H. E assim vai indo. Bacia hidrográfica é uma... Eu costumo dizer que a bacia hidrográfica é o pensamento mais coletivista que existe no mundo. Nada é mais coletivo do que água, né? Então, se a gente não pensa ela de forma coletiva, não adianta refazer o balneário. E aí é o que eu sempre falo. Vai atrasar a entrega de balneário, vai ficar gente aí sem balneário esse verão? Vai, porque eu acho que ninguém morre se ficar um ano sem tomar banho de balneário. Vai fazer outra coisa, vai botar, né? Vai, sei lá, vai inventar outro lazer para a família nesse ano. Devemos entender que nós estamos num ano atípico, num ano fora do comum. Então, já que nós estamos num ano fora do comum, a gente não vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer outra coisa. Deixa o tempo passar para que um planejamento bem feito, uma coisa bem feita, sem ideias politiqueiras, sem ideias partidárias, defendendo o lado A, o lado B. Não, eu acho que chega disso. Eu acho que a gente já tem exemplos de sobra para mostrar que essa visão, né, de divisão no Brasil não deu certo. Isso só trouxe mais problema, não trouxe solução. A gente tem que parar com essas coisas e pensar a coisa de forma
Vamos pensar a coisa de forma como ela tem que ser. Não é uma questão de concordar ou não concordar. Quem concorda ou discorda é criança. Isso aqui é conversa para adulto. Adulto não concorda e discorda. Adulto senta, pensa e pondera e faz o que tem que ser feito. Eu acho muito importante, né, isso que o senhor está falando, porque o que a gente tem visto pós-enchentes? Ações muito individualistas, ações muito isoladas. Eu vou resolver o meu problema aqui, e eu resolvendo o meu problema aqui, tá tudo certo. Não. Estamos falando de bacia hidrográfica, de água, de rios, é tudo interligado. Tudo interligado. Não adianta pensar só no teu ponto. Não. Vai, como o senhor disse, vai impactar lá na frente ou vai impactar lá atrás. E a gente tem visto muito isso e é preocupante, né? Ver a forma como está sendo tratado isso de uma forma mais tardia, na pressa, né? Porque nós ficamos muitos meses sem se olhar para isso, sem se pensar na recuperação, sem se correr atrás de recursos e formas e estudos técnicos para o que vamos fazer com esses rios, com essas margens que mudaram. Esses sedimentos que estão em algum lugar vão ter... A gente não vai conseguir entrar em detalhes hoje, mas tem um impacto, né, professor? Muito grande. Gigantesco. Né? Ainda vai ter. E a gente vê isso. Essas questões isoladas, essas ilhas, né? De resoluções em ilhas. Isso. Na pressa, atropelando, colocando a carroça na frente dos bois. Sem planejamento, sem estudo técnico, sem se levar em consideração se aquilo ali realmente tá certo. Tá certo. Tá certo. Exato. E eficiente. E é muito preocupante. Extremamente preocupante. Extremamente preocupante. E uma coisa que eu sempre penso, aqui para nossa região de Santa Maria, né, Santa Maria e as cidades do entorno, nós somos uma região rural. Santa Maria é grande, ok? Mas a região é rural, ela não é uma região urbana. E onde é que as cidades são pequenas, é mais fácil de fazer. E aí eu sempre faço o seguinte comentário. A nossa geração, a minha, a tua geração, a geração mais nova, né? Hoje, adolescentes, crianças, nós viemos de famílias rurais, nós viemos de famílias de colonos. Nossos pais, às vezes, ou os avós, os bisavós, eram colonos. Em que ponto, em que momento, em que ponto a gente deixou de aprender com eles? Exatamente. Porque eles sabiam tudo isso. Eles olhavam para as nuvens, eles sabiam que ia vir enchente ou não ia vir enchente, eles conheciam os sinais da natureza. O comportamento da água. Eles sabiam onde deveria ser construído e onde não deveria ser construído. Então, em que momento a gente deixou de ouvir eles? Exato. Se a gente morasse em Porto Alegre, tudo bem. Numa capital, numa região metropolitana, mas não, a gente mora numa colônia. Isso aqui é uma colônia. Em que ponto a gente deixou de ouvir os nossos antepassados? Aquelas pessoas que realmente sabiam, né, como a coisa estava acontecendo. Eu faço ideia em que momento isso aconteceu, mas eu quero deixar essa indagação aí. Se a gente levar em consideração o pensamento anterior, né, anterior que eu digo, o pensamento mais natural, de saber usar os recursos, não com tanto afinco, mas olhando, né, vendo exatamente onde eu devo e onde eu não devo, e o que eu devo fazer e quando eu devo fazer, a coisa é um caminho para se solucionar. Agora, se os municípios estão tão egoístas e individualistas assim, a ponto de que eu vou resolver o meu problema aqui, eu vou resolver o meu problema acolá, eu volto a falar dessa questão do comitê de bacia hidrográfica. Embora o comitê de bacia hidrográfica esteja assim meio, né, esquecido e tudo mais, ele é a instância de planejamento de uma bacia. E quem sabe seja a hora dele voltar, né, existe uma forma de fazer ele voltar, e aí quem está nos escutando em casa, tome nota, denúncia no Ministério Público. Se você acha que alguma coisa está sendo feita e aquilo ali tem alguma irregularidade, ou se você tem dúvida da regularidade daquele processo, ouvidoria do Ministério Público. É só fazer uma chamadinha no Ministério Público, que o Ministério Público tem o prazer de investigar essas coisas. E quando algo não está bem feito, para-se a obra, suspende-se a obra e, né, faz todo o trâmite legal ali, técnico, para que a obra possa dar seguimento. Mas não se faz nada, pelo menos não se deve ou não se deveria. Não se deve fazer nada em relação ao uso da água
no Brasil, no mundo, mas no Brasil, e falando especificamente de Rio Grande do Sul, por causa dos comitês, sem consulta pública. Nada pode ser feito sem consulta pública. Então, vou construir um pier na beira do rio, tem que ter consulta pública, tem que ter assembleia. Vou reformar o balneário, tem que ter consulta pública. Vou fazer uma ponte, tem que ter consulta pública. Tudo isso precisa de consulta pública, porque aquilo ali não é de uma pessoa, é do coletivo. A água é coletivo, ninguém é dono da água. É a mesma coisa, a gente bebe água, né, da torneira, você paga pelo serviço, você não paga pela água. A água no Brasil não é paga, ela é de graça. Você paga o serviço, tratamento, distribuição, coleta, né? Um parênteses que foi muito falado agora nos últimos meses, nessa questão de que a água é de todos, é as outorgas de poço artesiano, exatamente, né? A outorga, ela te dá a concessão de usar aquele poço. Isso. Tu não é proprietário, tu não é exclusivo teu. Ela te dá a outorga. A outorga que chama, né? Isso. Para que você possa usar aquela fração. Isso. Mas tu não é dono. Não é dono. Né? A água é de todos. Então, só um parênteses, porque essa questão das outorgas, ela ficou muito em alta nos últimos meses. Isso. E até quero trazer também algo específico sobre isso, mas que as pessoas não entendem. Tu não é dono. Tu não é dono, exatamente. Tu está tendo autorização para usar. Por isso que é importante ter este processo de autorização. Exato. E a extração de água é uma atividade minerária, é como mineração, né? Então você tem que ter licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Você tem um X litros que você pode tirar, não é à vontade, né? E fazendo isso dentro de rigorosos controles de qualidade, para que aquilo ali não seja poluído, né? Porque querendo ou não, você fura um poço, ele pode se tornar um vetor de contaminação, né? Então a outorga é o que as pessoas têm outorga de uso. Vou usar o exemplo do balneário de novo. O balneário está na beira do rio, mas aquilo ali é outorgado. Se daqui a pouco vier alguém dizer, não pode mais, tem que tirar. E tem que tirar mesmo. Pronto. É outorga. O uso da água ninguém é dono, é outorgado. Você tem uma licença e você tem que respeitar N parâmetros e de vez em quando, né, depende aí cada órgão, né, e tipo de empreendimento, a cada 3, 4, 5 anos você tem que refazer todo o processo licitatório para ver se está tudo ok em dia, né? Senão perde a outorga. É verdade. Eu dei para você cuidar de um cachorro. Você não está cuidando bem do cachorrinho, então toma de volta o cachorro. É verdade. A gente não vai conseguir, pela questão do nosso tempo, entrar muito, né? Temos mais alguns minutos. Não vamos conseguir aprofundar, mas é importante a gente salientar, né? O senhor salientar essa questão. A gente está vivendo agora o verão, a recuperação, né, desses trechos de curso d'água, então é importante realmente falar sobre isso, falar sobre a importância de ser algo responsável e consciente, e aí entra na questão de vegetação, de fauna, de se preservar o que é da gente, o que é nativo, que chama. Exato. Que a gente tem visto muito pela sede de ter um plantio, pela sede de ter um reflorestamento, não se pensar no tipo de árvore, no tipo de vegetação que está se plantando ali. Então, fica né, este ponto de exclamação, né, esse alerta de olhar o que está sendo plantado, o que está sendo recuperado, porque nós estamos tendo a chance de fazer da forma correta. Da forma correta, exatamente. Então não vamos desperdiçar, né? Exatamente. Se você usar bem, se você replantar, fazer o replantio dessas matas ciliares, dessas áreas que foram atingidas, com qualquer tipo de vegetação, você já está criando, você está dando, né, botando lenha na fogueira, vamos dizer assim, para mais impactos ambientais. Todo plano de recuperação de área degradada, né, que tem N critérios técnicos, tem que dizer quais são as plantas, as mudas que devem ser usadas, quantidade de mudas, a proporção entre as espécies, né? Espécie A, B, C, qual é a proporção delas, a distância entre elas, o momento de plantio delas. Então existem legislações sobre isso. Se alguma área está sendo recuperada, entre aspas, com espécies exóticas, pinos, eucalipto, acácia, pé de plátano, isso é passível de denúncia. Não pode,
né? Porque mesmo uma atividade, porque isso é atividade de silvicultura, mesmo uma atividade de silvicultura tem legislação para isso, Sim. né? Estamos falando de uma área de preservação permanente. Então, tem regras, tem leis. Tem regras e leis. Cumpridas. Exatamente, recuperação dessas áreas de APP tem regra, tem lei. Então não dá para plantar pinos, eucalipto em cima e achar que tá fazendo, né, preservando a natureza. Não, tá muito pelo contrário, tá fazendo pior ainda, é melhor deixar quieto lá. É melhor deixar quieto que a vegetação nativa naturalmente vai vir. Ela se recompõe, né? Temos nessas situações as invasoras, né? Isso, que acaba se alastrando e tem um impacto muito grande. Muito grande. Então, pensar de forma responsável, né, porque, como a gente vem falando, sempre teve eventos extremos, mas eles foram mais esporádicos, mas esta não é mais a nossa realidade. Não é mais a realidade. A nossa realidade agora é que esses eventos, eles sejam cada vez mais próximos, digamos assim. Então, próximos e mais severos. Isso. Então, já temos uma área degradada, né? Extremamente degradada, né? Se a gente for olhar os nossos antes e depois, né? Só na nossa região, andando um raio de poucos quilômetros. Nós já temos uma área que ela perdeu a sua estabilidade, ela perdeu a sua característica original. Então, o que vai ser se não se recuperar, não se olhar para ela, como vai ser no próximo ou nos próximos? Exato, bem isso. E eu acho que isso não se vem sendo muito pensado. Não. Porque eu ouvi de um técnico há pouco tempo atrás, mas essa área não vai mais alagar, porque o que aconteceu agora esse ano vai demorar mais uns 100 anos para acontecer, então eu não preciso me preocupar, eu não vou estar mais aqui. Na verdade, não será mais 100 anos. A gente não tem a frequência, mas ela é preocupante e tem que olhar a área diferente. E mesmo que seja daqui a 100 anos, qual é a preocupação dessa pessoa com quem vai ficar aqui? Com os filhos, com os netos. Então eu lavo minhas mãos, é Pôncio Pilatos agora, né? Os outros que se virem depois com o alagamento daqui a 100 anos. Exatamente. Então, a gente vai precisar encerrar, né? Encaminhar para o final do nosso programa, infelizmente. Eu acho que a gente teria aqui muito mais assunto. Queria entrar mais profundamente na questão da recuperação, porque eu acho que a gente tem que falar isso, tem que falar muito sobre isso. Sim. A gente precisa falar sobre a recuperação dessas áreas degradadas, e não qualquer recuperação, como o senhor disse. Né? Recuperação se faz com monitoramento. Exatamente. Recuperação e monitoramento são duas coisas que devem andar juntas. E no coletivo. Acho que essa sua colocação, ela foi muito necessária. No coletivo. Sim. Né? Temos que nos unir, temos que pensar no coletivo, porque não vai adiantar de nada fazer infrações e cada um à sua maneira. Talvez teremos num próximo evento, teremos uma situação talvez até pior. Até pior. Se for feito a qualquer jeito, vai ser pior. Exatamente. Vai ser pior. Exatamente. Mas fico muito contente de tudo que o senhor trouxe aqui pra gente hoje, foi poder compartilhar o seu conhecimento, conhecimento técnico, e levar de uma forma muito esclarecedora para quem está nos vendo, para quem está nos escutando. Então, muito obrigada mesmo por tudo que foi compartilhado hoje. Eu espero que quem está nos vendo possa, né, repensar, né, colocar aquela pulguinha atrás da orelha e repensar e começar a observar. Eu acho que é o nosso papel. A gente tem falado muito, né, sobre que ações a gente pode fazer para mitigar, para remediar, ou até mesmo prevenir esses eventos extremos que a gente está vivendo, todas essas mudanças, né? E aí as pessoas falam muito questão ampla, global, o que o governo tem que fazer, o que as nações têm que fazer, o que eventos grandes precisam mudar. Mas eu acho que não é só isso. Não. É a gente olhar ao nosso redor, né? Ao nosso raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. O que aqui a gente pode conscientizar um pouco mais, né? Para de uma forma local a gente ter uma mudança. Então, fica aí, né, para quem está nos vendo, essa reflexão,
né? Verdade. E gostaria também se o senhor tem alguma mensagem, né? Algo que o senhor queira levar para quem está nos vendo, para quem está vendo esse episódio. Eu acho que é a mensagem que eu dou sempre para todo mundo, e quem me conhece de forma mais próxima sabe que eu sou assim na vida. Qualquer emergência que a gente passa na nossa vida, qualquer emergência, pode ser uma gripe que seja, pode ser a fechadura da sua porta que estragou. Qualquer emergência que a gente passa na vida, a gente tem que relaxar, assim, relaxar no sentido de para com o que você está fazendo e analisa o que aconteceu. Né, sabe? Não queira forçar a porta, porque daí você vai estragar a porta. Não queira forçar o seu organismo a trabalhar gripado, porque daí você vai ficar mais doente. A gente não pode forçar situações. Toda situação de emergência a gente tem que parar e ponderar. Se coloque de fora da situação e analise e pondere. Isso eu aprendi com meu pai, aprendi com meu avô. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar isso para diferentes segmentos da nossa vida. Então, sobre essa questão das enchentes e todas as áreas degradadas, ou áreas até que nem foram degradadas também, pode servir para isso também, né? Porque se a área não foi degradada, pode ser usada de qualquer forma. Então, não. Aproveita, olha, se afasta. Eu acho que é o momento da gente não fazer certas coisas. Verão passado todo mundo tem costume de fazer isso. Aquilo não faça esse ano. Não faça. Deixe quieto. Não ficar sem fazer algo não mata. Eu acho que a gente vive numa sociedade tão imediatista e tão cheia de necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa, que a gente não se dá mais ao luxo de ter ócio, né? O ócio é importante. Mas para que o ócio? Para não fazer nada? Não. O ócio para a gente pensar sobre as coisas. Então, para o que você está fazendo, ou deixe de fazer um ano e repense. O que a gente fez, deixou de fazer? O que pode ser diferente? O que eu fiz de errado? Eu acho que agora, dezembro, final de ano, é um excelente momento para fazer isso, repensar, né? Deixar de fazer essa coisa. A gente não precisa fazer tudo, a gente não precisa se jogar em cima de tudo sempre. Então, acho que é um momento da gente refletir um pouco mais sobre tudo isso que aconteceu e repensar se o que a gente quer é isso mesmo, aprendendo com os nossos antepassados, porque eu sempre acho que eles tinham muito mais para ensinar do que ideias prontas que a gente vê de fora, vê da internet, vê nada. E aí fica a minha máxima, termino por aqui, porque eu falo mais, né, que o homem da cobra, que nem diz o ditado, né? A gente nunca pode pensar em soluções fáceis. Coisas complexas requerem soluções complexas. Então, assim, todas essas enchentes, esses desastres que nós tivemos, que impactaram diretamente todas as bacias hidrográficas, não teve um ponto das bacias que não foi impactado, todos os pontos foram impactados, em maior ou menor grau, mas todos foram impactados. Então isso é um problema complexo. Problema complexo não se resolve com solução simples. Faz tal coisa que resolve. Não. É um conjunto. Problemas simples se resolvem com coisas simples. Problemas complexos se resolvem com problemas complexos. E a complexidade a gente só consegue resolver ela se a gente parar o que está fazendo e se colocar de fora e analisar com calma, sem pressa. Ninguém morre por isso. Ninguém morre por isso. A humanidade, a gente poderia ficar mais meia hora aqui só dando exemplos de momentos que a humanidade passou por crises e ela teve que frear para gerenciar o problema e recomeçar de uma forma melhor. Exato. Então, encerramos este nosso episódio com esta reflexão, com este recado, né, para instigar a se pensar um pouco mais sobre isso. E agradeço pela presença mais uma vez, imensamente. E encerramos aqui mais um episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. Sigam a gente nas redes sociais, @podcaminhossustentáveis, no Facebook e no Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar este episódio e todos os nossos episódios aqui da temporada 2024. E eu espero vocês no próximo sábado, às 14 horas, com mais um podcast Caminhos Sustentáveis. Até lá. Obrigada.